Bom, eu vim explicar para vocês o que é isomeria. A isomeria ela é o fenômeno onde dois ou mais compostos apresentam a mesma fórmula molecular, porém a fórmula estrutural deles é diferente. E esses compostos que têm essas características, eles são chamados de isômeros. E dentro da isomeria, a gente tem a isomeria plana e a isomeria espacial. Bom, e falando sobre isomeria plana, ela é aquela que difere os isômeros planos pelas fórmulas estruturais deles. E a gente tem como primeiro ponto da isomeria plana a isomeria de cadeia, que é onde os isômeros pertencem a uma mesma função química, mas eles têm as cadeias carbônicas diferentes. Bom, como segundo tipo de isomeria, a gente tem a isomeria de posição, onde os isômeros têm a mesma função química, eles têm a mesma cadeia carbônica e o que diferencia eles é a posição do grupo funcional deles, radical ou a insaturação deles. Como terceiro tipo de isomeria plana, a gente tem a isomeria de função. A isomeria de função é onde os isômeros pertencem a funções diferentes. E existem três casos de isomeria funcional, e eles estão aparecendo aí para vocês. E como penúltimo caso de isomeria plana, a gente tem a isomeria de compensação, ou também conhecida como metameria. Nela, os isômeros são de mesma função química com as cadeias heterogêneas e que são diferenciadas pela localização do heteroátomo nas cadeias. E como último caso de isomeria plana, um caso particular, a gente tem a tautomeria ou a isomeria dinâmica, assim também conhecida. E por o fato de ser um caso em particular é porque os isômeros eles têm a característica de um deles ser cada vez mais instável do que o outro. E eles também pertencem a funções químicas diferentes. E esses foram todos os exemplos de isomeria plana. Agora a gente vai falar sobre a isomeria espacial. Isomeria espacial. Os isômeros têm a mesma forma molecular e fórmula espacial diferente. Existem dois casos de isomeria espacial: a geométrica ou a cis, a trans e a óptica. Isomeria geométrica. Um composto apresenta a isomeria geométrica quando tiver dupla ligação carbono e carbono e quando tiver ligantes diferentes a cada carbono da dupla ligação. Os isômeros cis e trans diferem pela fórmula espacial. No isômero cis, os ligantes iguais ficam do mesmo lado da dupla ligação. No isômero trans, os ligantes iguais ficam em lados opostos da dupla ligação. As propriedades físicas e químicas dos isômeros geométricos são: os isômeros cis e trans apresentam propriedades físicas diferentes e as propriedades químicas dos isômeros cis e trans são iguais. Isomeria óptica é um caso de isomeria espacial, cujos isômeros apresentam a propriedade de desviar de um plano de vibração da luz polarizada. Bom, vou falar do meu isômero, que é o propeno. Sua forma molecular é C3H6, que são formados por 6 oxigênios ligados em 3 carbonos. O propeno é a maior matéria-prima na indústria petroquímica, também sendo usado em larga escala nas indústrias de polímeros. Seus usos também incluem a obtenção do polipropileno, um polímero muito usado na indústria têxtil e também na produção de tecidos domésticos. Também é usado como combustível industrial, pois devido a sua chama ser mais quente que o propano, ele é mais utilizável como combustível. Também é usado na produção do ácido acrílico, processo realizado a partir da oxidação catalítica do propeno. Bom, e para finalizar, eu vim falar sobre o nosso segundo composto, que é o 3-metil-buteno. Ele tem como fórmula molecular C5H10 e a fórmula estrutural dele está aparecendo para vocês aí na tela. Ele é um isômero dos pentenos. Ele é usado em síntese orgânica, que é um campo da química orgânica responsável pela construção de moléculas orgânicas através de processos químicos. E ele também é usado para elevar o índice de octanas dos combustíveis. E esse é o final do nosso trabalho de química sobre os isômeros e o que é isomeria.